Assim diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida, porque o seu objetivo é fazer a vontade daquele que o arregimentou. Capítulo 4, verso 6. Capítulo 4, verso 6. E o seguinte: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Verso 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas amou o presente século e me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e trazo, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros e também os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, e o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às minhas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra do mal e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos ao nosso Deus. Deus amado, Deus querido, nós estamos aqui na tua presença, na tua casa. Ó Deus, para exaltarmos o teu nome, que é o nome acima de todo nome. Ó Pai, para dizermos que o Senhor é tudo na nossa vida, é a razão da nossa vida, é a razão da nossa existência. Ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar nessa noite, por meio da tua palavra que será ministrada. O Senhor é conhecedor das necessidades dos nossos corações, e que teu Santo Espírito possa encontrar espaço no nosso coração, ministrando a tua palavra, a necessidade de cada um de nós. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, já surgiram muitos filmes acerca de guerra ao longo da história, mas um desses filmes me marcou muito. Um filme que chama Até o Último Homem. E se você não assistiu, vale a pena você parar para assistir a esse filme. Porque, primeiramente, é um filme que tem uma história brilhante, baseada em uma história real. Isso faz um filme muito interessante, baseado em fatos reais. E a história conta a história de um jovem soldado médico, que foi convocado para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial. Essa história aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Foi convocado, jovem médico, para lutar essa guerra e também cuidar dos doentes daquela guerra. Só que ele fez um voto a Deus, ele era um cristão. Ele fez um voto a Deus que nunca iria pegar em armas. E que viria para a guerra, pois foi convocado, e com maior satisfação, mas ele tinha uma missão, ele queria salvar vidas e não tirar vidas. Porque ele fez um voto: eu não pego em armas. E durante todo o treinamento, os seus colegas zombavam dele. Zombavam, criticavam: o que esse soldado vai fazer no campo de guerra? Ele vai ser uma pedra de tropeço para nós, ele é um inútil, porque ele não vai proteger a gente, ele não vai pegar em armas, ele vai apenas cuidar dos doentes, mas ele precisa também conhecer as armas e saber atirar.
Ele diz, eu não pego em armas, eu quero salvar vidas e não tirar vidas. Eu quero curar vidas e não causar feridas nas pessoas. Aí o general fez de tudo durante o treinamento para ele desistir. E o filme é muito impressionante porque ele tem muita força de vontade. Ele passa em todos os testes físicos, em todas as orientações, mas ele diz, eu não pego em armas, eu não vou dar um tiro sequer. Eu vou tratar dos doentes, vou cuidar de todo mundo, vou tentar proteger todo mundo, mas sem armas. E assim foi. Amados, a Segunda Guerra terminou. E o soldado que foi homenageado depois da Segunda Guerra foi esse jovem médico. Por quê? Porque foi o mais corajoso da guerra, sem armas. Ele salvou 75 pessoas, 75 soldados. De que forma? Tendo a coragem de noite e de dia, escondido, ele invadia o território dos inimigos e pegava os homens feridos nas costas e trazia para o acampamento para cuidar deles. O general diz, não faça isso, você vai ser pego. Ele diz, eu não vou deixar um homem ferido sequer para trás, vou buscar todos. 75 viagens. E colocou a sua vida 75 vezes em risco. Escondendo entre os mortos, fingindo de morto, por lama, à noite, e pegando nos copos para ver quem estava vivo e só estava ferido, e pegava, colocava nos ombros e corria e trazia para o acampamento. 75 homens. E foi esse jovem. E jovem médico que, sem tocar em armas, ele salvou mais vidas do que todo mundo, protegeu a vida de muita gente e ele recebeu homenagens belíssimas. É um filme que toca a nossa alma, alguém que ama pessoas, alguém que tomou decisão de não ferir, mas curar, alguém que tomou decisão de fazer o bem e não trazer danos, mas sem pegar em armas. Amado, semelhantemente, quando a gente vê as cartas de Paulo, Paulo também diz que nós somos um soldado de Cristo, que não pegamos em armas também. Porque as nossas armas são diferentes. Couraça da justiça, o escudo da fé, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação, são as nossas armas, diz Efésios capítulo 6. As nossas armas são diferentes do mundo, mas nós somos um soldados diferentes dos soldados humanos, dos outros soldados. Como aquele jovem que é um soldado diferente. Um soldado que diz, eu quero salvar vidas e não tirar a vida. Eu quero curar feridas e não causar ferida em outras pessoas com armas. Eu quero salvar e não tirar vidas. Essa é a missão de cada cristão nesse mundo. Nós estamos numa guerra sangrenta também, mas as nossas armas são diferentes, meus irmãos. Nós não lutamos com as armas do mundo. As nossas armas são espirituais, são as armas do Evangelho, do Evangelho da salvação, onde nós carregamos a couraça da justiça, o capacete da salvação, e também sempre uma espada poderosa, que é essa palavra aqui, a palavra de Deus. E não tem ninguém para ensinar melhor para a gente o que significa ser um bom soldado do que Paulo. Paulo está escrevendo as suas últimas cartas de despedida, que é a segunda carta a Timóteo. Ele está preso, condenado à morte, e ele diz, eu combati bem o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé, agora é contigo, Timóteo. Seja um bom soldado de Cristo, como eu fui também. Eu terminei a minha carreira. Eu combati o meu bom combate, eu fui um soldado que Jesus quis que eu fosse, agora é com você, jovem Timóteo. Amados, que nós possamos, como Paulo, na reta final da nossa jornada, dizer as mesmas coisas. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé no meu coração. Somos soldados de Cristo, amados. Amados, se a gente pergunta então, o que nós podemos aprender com o soldado Paulo? Que foi um bom guerreiro, um bom soldado. Ninguém pode negar que Paulo foi um guerreiro valente. Porque ele passou por perseguições, enfrentou oposições, agressões, apanhou várias vezes, foi preso pelo menos 2 vezes. Mas nunca desanimou. Ele entendeu que a vida cristã é uma guerra, é uma batalha sangrenta. Ele passou fome, sofreu enfermidades, naufrágio, mas nunca foi um soldado que desanimou. Ele passou frio
por privações e provações, passou por desconforto para trazer conforto a outros, mas nunca deixou de pregar o evangelho que cura as vidas feridas. E quando nós observamos a história de Paulo, nos resta perguntar o que eu posso aprender com ele para que eu possa ser também um bom soldado, que possa completar bem a minha carreira na jornada da vida cristã nesse mundo. E a gente pergunta, por que devemos lutar essa guerra? Há muitas guerras que nós não devemos entrar. Tem guerras que você não deve entrar, mas essa guerra você já está dentro dela. Tem pessoas que compram briga e guerra que não são deles. Essa guerra cristã, nós estamos dentro dela. No dia que você converteu, no dia que você levantou a sua mão entregando sua vida para Cristo, você entrou nessa guerra. Por que você deve lutar? Porque você é um cristão, você faz parte desse combate, e esse combate é inevitável para o cristão. Estamos no campo de batalha e nós somos chamados de soldados de Cristo nesse campo de batalha. Amados, se Deus pudesse abrir os seus olhos espirituais nesse exato momento e ver o mundo espiritual como está em guerra, você teria as atitudes diferentes. Nós teríamos. Imagina se Deus abrir seus olhos e você vê o mundo espiritual agora. A batalha que é? A batalha contra a sua própria alma. O inimigo lutando o tempo todo, procurando estratégias para destruir, para enfraquecer a sua alma. Existe uma guerra espiritual nesse exato momento, onde a nossa alma está em guerra, onde o inimigo tenta de qualquer forma enfraquecer a nossa alma. A guerra espiritual, ela é real, e às vezes com nossos olhos carnais você não consegue perceber, mas a guerra espiritual é real, e nós somos soldados lutando por essa guerra. Amados, Paulo também diz o seguinte para Timóteo: Timóteo, a sua identidade é de soldado de Cristo, mas você não deve ser qualquer soldado. Um bom soldado de Cristo, Paulo diz. Seja um bom soldado de Cristo. Por que Paulo coloca bom soldado? Porque existem soldados e soldados na guerra. Nessa história, por exemplo, você vê soldados que deixaram o seu amigo ferido lá e foi embora. Ele está preocupado em salvar a sua vida. Agora, aquele médico cristão que fez um voto de não pegar em arma, ele voltou para arriscar a vida para trazer de volta o soldado ferido que ficou lá no campo do inimigo. Existem soldados e soldados. Existem soldados que deixam o outro morrer. Existe soldado que volta, arrisca a sua vida para o outro não morrer. Existem soldados que estão preocupados apenas com a sua própria vida. Tem soldados que arriscam a vida para proteger a vida dos outros. Que tipo de soldado Paulo queria que Timóteo fosse? Esse soldado que se preocupasse com a vida dos outros, com a preservação da vida dos outros. Um bom soldado que não tivesse medo do inimigo. Um soldado que vai lá para resgatar vidas do campo do inimigo. Essa é a nossa função também. Qual a função do cristão? Ir lá no mundo e trazer vidas que estão no ambiente do inimigo, estão nas trevas. É você que a luz vai lá nas trevas e pega que a pessoa está em trevas e traz para a luz. É arriscado? É. A briga é sangrenta? É. O inimigo vai te atacar? Vai. Então, as pessoas que estão envolvidas com a obra de Deus sofrem ataque do inimigo o tempo todo, muito mais de quem apenas é um soldado observador no campo de batalha. Aquelas pessoas que estão no campo da frente, fazendo a obra de Deus, como nós pastores, presbíteros, diáconos, lideranças em geral, estão correndo o maior risco. Por isso nós precisamos ser cobertos de muita oração, porque a guerra espiritual é real. Porque nós estamos indo no campo do inimigo, trazendo pessoas para a luz e curar essas pessoas no campo de batalha, no acampamento do evangelho, para que essas pessoas possam ser restauradas. Amados, temos que ser corajosos como soldados, confiantes em Cristo, valentes, persistentes, convictos. Esse é o bom soldado. O bom soldado é assim. O bom soldado é valente, confiante, corajoso, persistente, convicto da sua missão. Com responsabilidade com o próximo. O bom soldado é aquele que aprimora as suas habilidades com treinamentos. E como a gente vai nos
aprimorar-nos a habilidade do treinamento? Através dos meios de graça que Deus nos deu para nós. Que nós chamamos de capacete da salvação, espada do Espírito, couraça da justiça, a palavra de Deus que é espada. É estudando a palavra, vivendo a palavra, alimentando da palavra, a gente fortalece a nossa alma. Deus requer isso de nós. O bom soldado também está disposto a sofrer e, se necessário, morrer pela causa que ele defende. E a pergunta que Jesus faz para nós é: que tipo de soldado você é? Que tipo de soldado? Então consideramos que estamos numa guerra, e essa guerra inevitável, a guerra espiritual, ela existe. Paulo nos alerta dizendo o seguinte: cuidado, porque nenhum soldado de Cristo em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o nosso objetivo é fazer a vontade daquele que nos arregimentou. O capítulo 2, verso 4 é muito confrontador. O bom soldado de Cristo em serviço não se envolve em negócios dessa vida. O que Paulo quer ensinar mais? Quer dizer que nós, como soldados, não podemos nos distrair. E no mundo tem muitas distrações, no campo de batalhas tem muitas distrações, mas precisamos estar concentrados. Concentrados, porque o inimigo não dorme. O inimigo trabalha 24 horas por dia contra a nossa alma, contra a sua alma. Ele não dorme é dia e de noite planejando enfraquecer a sua fé, para destruir a nossa alma. É uma guerra sangrenta. E Paulo diz: cuidado, soldado, para você não distrair com os negócios dessa vida, porque o nosso objetivo é fazer a vontade daquele que nos arregimentou. Quem é este que nos arregimentou? Cristo, o nosso general. Até cantamos essa canção: o nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo. Nós somos o exército dele. Obedecemos a ordem dele para a nossa vida. Em Efésios capítulo 6 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que você possa ficar firme contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11, porque a guerra é real. E às vezes nós distraímos com a nossa alma. Ficamos tranquilos como se não estivéssemos em guerra. A guerra é sangrenta, a guerra é real. Porque Paulo diz: porque a nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, mas contra os principados e potestades, com os dominadores desse mundo tenebroso. Essa é a nossa guerra. A nossa guerra não é contra o nosso semelhante, não é contra o ser humano. A nossa guerra é contra Satanás e contra o nosso eu carnal. Evidentemente, o nosso eu carnal é o mal que nós devemos lutar em primeira mão. A nossa natureza pecaminosa, porque o que Satanás faz? Apenas vai instigar a nossa natureza pecaminosa. O mal contra o qual nós devemos lutar primeiro não é o mal externo, mas o mal interno dentro de nós. O velho homem querendo ressuscitar, essa velha natureza, devemos lutar contra ela o tempo todo. Porque Satanás vai usar isso. E Paulo também continua no capítulo 6, dizendo: fique firme e atentos, cingido da verdade, da couraça da justiça, o escudo da fé, porque o maligno, os dados inflamados do maligno está contra ti. E Paulo então diz: tomai também o capacete da salvação, para te proteger. Tenha certeza da sua salvação. E ele termina: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que alimenta a sua alma. E significa mais que sem a palavra de Deus você está em risco. Sem essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a sua alma corre risco nesse campo de batalha. Você está desprotegido. Então tenha compaixão da sua alma, proteja a sua alma com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Leia a palavra, viva a palavra, medita na Bíblia Sagrada, venha para a EBD estudar a palavra, a sua alma corre risco, precisamos proteger a nossa alma com a espada do Espírito, a palavra de Deus. Sem a palavra, a nossa alma fica enfraquecida, o velho homem vai tomando forma,
A velha natureza vai dominando a gente, mas quando você mortifica a velha natureza com a palavra, você fortalece a sua alma nessa guerra travada no campo de batalha. Que tipo de soldado nós temos sido? Soldados combatentes ou indiferentes à missão? Que tipo de soldado nós temos sido, meus irmãos? Soldados comprometidos com a fé cristã e com a palavra de Deus ou descomprometidos? Que tipo de soldado você tem sido? Soldados conscientes ou inconsequentes? Soldados atentos ou desapercebidos? Que tipo de soldado você é? Soldado valente ou soldados medrosos? Porque no filme relatado pelo fato real, havia um soldado corajoso ali, que arriscou a sua vida 75 vezes. E se tivesse 76 soldados feridos, ele voltava lá pelas 76 vezes. Porque ele diz o quê? Eu vou buscar até o último homem ferido. Esse é o título do filme. Até o último homem. Eu vou buscar todos feridos, até acabar todos. Deixar lá apenas os mortos, mas quem tiver ferido, vou atrás de todos e trazê-los. Soldados valentes. Não podemos viver a vida cristã como se essa guerra não existisse. Não podemos tocar a nossa vida aqui como se o diabo não existisse. Como se o diabo não quisesse enfraquecer a sua alma. Você tem que entender que a guerra é sangrenta. Nós não podemos viver como se a guerra não existisse. Não podemos ser apenas soldados observadores nessa guerra sangrenta. Não podemos ser soldados observadores apenas. Temos que pegar a espada, o capacete da salvação, a couraça da justiça, calçados com a verdade do evangelho, nos equipar com nossos equipamentos do evangelho e ficarmos atentos quanto os dados inflamados do inimigo contra a gente. Temos que lutar. Temos que participar da batalha. E nós não podemos nos distrair com os negócios dessa vida. Por que devemos lutar essa guerra? Porque você está dentro dela. Primeiro argumento do texto. Você está dentro dela. Você faz parte dela. Você só tem duas opções. Fingir que ela não existe ou você entrar na guerra e ser um cristão verdadeiro, ler a palavra, viver a palavra, amar a palavra, alimentar dela e fortalecer a alma. Para você permanecer vivo espiritualmente nesse campo de batalha. Mas o texto diz um segundo motivo porque você deve lutar essa guerra. Porque o combate, ele é bom, diz Paulo. O combate é bom. Porque Paulo diz, combati o bom combate. Paulo não chama esse combate de combate ruim. Mas apesar do sofrimento, da dor, da perseguição do diabo contra a gente, as ciladas, a seta do inimigo contra a gente, Paulo diz, o combate é bom. Mesmo ele passando por tudo isso, e olha que Paulo sofreu. Paulo foi um soldado que sofreu muito no campo de batalha. Ele diz, eu trago no corpo as marcas de Cristo, e marcas mesmo, de tanto sofrimento. Foi um soldado que chegou no final da sua guerra com muitas marcas no seu corpo, como soldado. Mas Paulo chega no final da vida e diz, eu combati o bom combate. Ele chama esse combate de bom. Por quê, meus irmãos? Ele é bom porque o bom soldado fiel desfruta da companhia divina o tempo todo. É o que Paulo diz no verso 17. Ele diz, muita gente me abandonou. Ele vai fazer a lista de nomes de pessoas próximas que abandonou Paulo no meio do caminho. Ele diz, no meu julgamento em Roma, não apareceu um para dar apoio moral, diz Paulo. Eu estava sozinho, em Roma. Ninguém nem para sentar lá no tribunal para dizer, Paulo, eu estou aqui dando apoio moral, eu não posso te proteger, não sou advogado. Não foi um, diz Paulo. Mas Paulo diz, mas o Senhor me assistiu. O Senhor estava lá. O Senhor não me abandonou, porque o general da nossa vida não te abandona. Não te abandona, não te deixa na mão. E por isso que Paulo diz, o combate é bom, porque mesmo que outras pessoas, outros soldados me deixam sozinho no campo de batalha, Jesus não vai me deixar só. O combate é bom. O combate é bom porque não apenas Deus está com a gente, meus irmãos, porque ele também, Paulo diz que ele me revestiu de forças. O combate é bom porque nós temos a companhia de Cristo e a força que vem de Cristo para continuar lutando a labuta da jornada da fé.
A força que vem de Deus, não é a força que vem da gente, é a força que vem de Deus. O Senhor me revestiu de forças, diz o apóstolo Paulo. O bom soldado desfruta da força que vem de Deus quando as nossas forças se esgotam. Às vezes no campo de batalha, a luta espiritual é muito grande. As setas são demais. As tentações são muitas. Vai enfraquecendo a gente. E quem fortalece é Deus. O que nos fortalece é a palavra de Deus, que a gente vai meditando nela, estudando ela dia e noite. Vivendo a palavra, alimentando a palavra, meditando nela, como diz o salmista no Salmo 1, medita na palavra dia e noite. Isso fortalece a gente no campo de batalha. Mas Paulo fala que tem leões também no campo de batalha. E ele diz no verso 17, o Senhor me livrou da boca do leão também. E a boca do leão é uma expressão metafórica que Paulo usa para mostrar as situações mais perigosas da vida. Cristo está lá para nos livrar. E livrará de toda a obra do mal, diz Paulo no verso 18. Por isso Paulo diz, o combate é bom. Paulo chega no final da vida e olha para todo o sofrimento, luta e dor, mas ele está focado na presença de Deus. Diz, Deus não me abandonou, Deus me fortaleceu. E eu cheguei à minha reta final da minha guerra espiritual nesse mundo. Essa carta é uma carta de despedida de Paulo para Timóteo, para que Timóteo siga os mesmos passos de Paulo. E essa carta foi preservada não apenas para Timóteo, foi preservada como palavra de Deus para você e para mim hoje, para que você possa também confiar em Deus. Confiar nesse general. Ele não te deixa só no campo de batalha. Ele não te deixa só, ele te fortalece. Ele está sempre com você no campo de batalha. Amados, Paulo também nos ensina que nós devemos lutar essa guerra, porque esse combate resulta em recompensa para a gente. Em recompensa. Tem recompensa para você no final dessa batalha. Olha o que Paulo diz no capítulo 4, verso 8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada. Paulo já completou a carreira. Ele guardou a fé. Ele diz, agora resta a coroa da justiça que Deus preparou para mim, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Que dia? O dia do arrebatamento da igreja. E não somente a mim, diz Paulo, porque Paulo não é apenas um soldado solitário. Paulo entende que havia soldados espalhados por toda parte do mundo. O exército de Cristo é grande. Paulo é apenas um de muitos soldados. E ele diz, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E aqui está um ponto interessante. O bom soldado de Cristo, ele tem desejo pela volta de Cristo também. Ele está lutando a guerra espiritual aqui porque ele ama Cristo, ele ama o retorno do Mestre. Ele está atento no campo de batalha, lendo a Bíblia, sendo um cristão piedoso, porque ele pensa no céu. E quanto mais a gente pensa no céu, nós somos melhores cristãos aqui na terra. E quando nós perdemos a visão da eternidade, somos cristãos fracos aqui. E às vezes eu percebo mais que muitas pessoas já não pensam no céu. Não desejam o céu, não amam a vinda de Cristo. Às vezes eu tenho um sentimento de que pessoas estão tanto distraídas com os negócios dessa vida. Se Jesus dizer o seguinte, vou voltar amanhã, a pessoa diz, não faz isso não, Jesus, porque eu tenho uns negócios para resolver. Meu Deus do céu, deixa o negócio para lá. Porque o melhor negócio é o céu. Nós batalhamos para ir para o céu, a nossa vida resume aqui para ir para o céu, a nossa missão é o céu. Se as outras coisas fracassarem por aqui, o céu não pode fracassar. A sua vida para o céu não pode ter fracasso. Mas se Jesus voltar hoje, tem muitos planos. Muitos planos. Tem plano para me voltar para Israel de novo com o pastor Jonatas, né? Fomos lá uma vez para Israel. Tem plano de voltar com ele para Israel. Outra viagem para Israel. Tem outros planos. Mas se Jesus voltar amanhã, que fica esses planos para trás? O importante está no céu. Estar no céu é mais importante do que qualquer plano, desejo e idealizações humanas nessa vida. Amados, e por isso que Paulo diz o seguinte, na sequência ele diz o seguinte, o bom soldado fiel
ele vai habitar no reino celestial. Porque Paulo diz o seguinte: o Senhor me levará a salvo para o reino celestial. Nós teremos uma coroa da justiça por soldados vitoriosos. Nós teremos um lar no céu também. Duas promessas porque você deve lutar essa guerra com seriedade. Porque você deve lutar com seriedade a guerra da vida cristã. E ser um bom soldado. E não apenas um soldado observador no meio dos outros soldados, mas um soldado envolvido com a obra. Um soldado atento que estamos numa guerra espiritual. Um soldado que vai no terreno do inimigo e pega almas perdidas e traz para a igreja. Um soldado que vai para o vizinho e diz: vamos para a igreja hoje? Vamos assistir a palavra de Deus? Vamos ver a palavra de Deus? Ou você quer uma oração? Um soldado que percebe que o vizinho diz que está doente, você é um sacerdote, vai lá e ora, e Deus vai curar que a pessoa vai ter o coração aberto para ouvir o evangelho. Você é um soldado ativo. Você não pode ser um mero soldado observador da guerra espiritual que está acontecendo neste mundo, meus irmãos. Porque soldado não é apenas os pastores da igreja, os presbíteros. Todo cristão é um soldado de Cristo. E tem que estar envolvido na obra. Atento, alerta, pensando no céu, fazendo em prol do reino, contribuindo para a obra de Deus, para a obra de Deus crescer e avançar. Porque essa é a nossa causa mais importante do que os interesses desse mundo. E a obra de Deus, a casa de Deus, é o reino de Deus em primeiro lugar. As outras coisas serão acrescentadas, diz a palavra. Meus irmãos, devemos lutar porque o soldado fiel, ele tem uma recompensa imensurável. Uma coroa e um lar eterno. Coroa e um lar eterno. Receberemos não apenas a coroa da justiça, mas um lugar chamado de reino celestial para todo sempre, diz o apóstolo Paulo. Concluindo, meus irmãos, assim como no filme, nós somos soldados de Cristo. E a nossa missão neste mundo não é matar pessoas. E a gente mata de várias formas. Você mata com palavras, você mata com a indiferença, você mata com silêncio. Nós matamos as almas das pessoas com as nossas inconsequências, com o nosso mau testemunho. Nós não podemos matar pessoas, não podemos matar almas. A nossa missão aqui é salvar pessoas, como aquele soldado do filme. Ele foi para a guerra não para matar, não para ferir ninguém, mas para curar feridas e para salvar pessoas. Essa é a missão sua, é a missão minha nesse mundo. Amados, e como soldados nessa guerra, a nossa missão, a sua missão é resgatar prisioneiros de Satanás, das trevas e trazer para a luz. A sua missão como bom soldado de Cristo é trazer nos braços feridos de alma, que estão aí, seu vizinho, parente, pessoas perdidas, feridas de alma, e você é um soldado que vai em busca dessas pessoas. Você vai atar as feridas, estancar o sangue, tudo isso com a mensagem do Evangelho. Porque as nossas armas são diferentes. Nós somos mensageiros de paz no meio da guerra. A mensagem do Evangelho é a mensagem de paz. O mundo está em guerra, a guerra é real, mas nós somos mensageiros de paz. A paz que Deus pode trazer à alma perdida e atribulada das pessoas desse mundo. Somos soldados diferentes porque nós não lutamos com as guerras, com as armas desse mundo. Nós somos um povo diferente, nós somos soldados diferentes, nós somos soldados diferentes porque nós lutamos com as armas espirituais. A nossa arma é o Evangelho. Essa é a nossa arma. Você foi insultado? Responde com o Evangelho. Você foi ferido? Responda com o Evangelho. Porque a nossa arma é o Evangelho. Sempre o Evangelho. A nossa arma é o Evangelho. O Evangelho cura. O Evangelho restaura. O Evangelho liberta o pecador aprisionado nas trevas. Essa é a nossa arma que liberta pessoas. E a nossa missão é o quê? Levar o Evangelho até o último homem perdido.
Assim como no filme. Aquele homem voltou no terreno do inimigo para resgatar soldados feridos e foi buscar até o último soldado. Até o último homem ele trouxe, 75. E qual a sua missão? Pregar o evangelho até o último pecador que você vê na sua frente. Enquanto tiver pecador, prega o evangelho. Enquanto tiver pessoas feridas de alma, prega o evangelho. A nossa missão termina quando toda pessoa ferida que estiver à sua disposição, você prega o evangelho para ela. E que possamos, meus irmãos, no final da nossa batalha aqui no mundo, nosso tempo aqui se esgotar nesse mundo, como soldado, que possamos ter a consciência, como Paulo, de dizer no final da nossa vida: eu combati o bom combate, eu completei a carreira que Deus me deu, eu guardei a fé, fui um bom soldado de Cristo. Com marcas no corpo dessa batalha, sermos recebidos no céu, onde teremos um corpo glorificado e um lar para morar com Cristo eternamente. Essa é a recompensa do soldado fiel neste mundo. Amém? Coloca de pé. Amados, o grupo de louvor pode vir à frente. Nós vamos cantar uma canção conhecida de muitos